eu sou César Cabral, diretor do filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. É o meu primeiro longa-metragem, feito em animação stop motion. Stop motion é aquele processo artesanal de animar bonecos dentro de um cenário. E o filme conta, ele é uma espécie de documentário com um misto de ficção que investiga e aprofunda em cima do autor Angeli e dos seus personagens. O Angeli não é o mesmo. Mudou muito. Mas muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom, não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. O tempo inteiro no teu filme eu ficava com essa coisa atormentando a minha cabeça, né? Em que momento o Angeli está atuando ali, né? Ou o stop motion do Angeli, e em que momento ele não está. Foi proposital isso para você? Assim, você quis passar essa coisa de que é um documentário até a página 2 e não é? A tua ideia era essa mesmo? Sabe, Pedro, tem uma coisa que é bem legal, que da parte do Angeli não tem nada de ficção, né? Tudo que ele fala, né? Porque no filme a gente tem só os avós da entrevista, né? Para ter uma ideia, eu gravei com o Angeli cerca de 30 horas. Muitas vezes eu ia com uma ou duas pessoas na equipe, às vezes eu fui sozinho com um gravador, e a ideia era ter esse material do áudio da entrevista. E com esse material, o desafio era pegar esse material documentado e transformar isso numa ficção. Então, todo o diálogo que tem, porque a gente constrói, né, na montagem, o Angeli conversando com a Rebordosa, por exemplo, né? Só que isso era assim, pescando o que o Angeli falou ali e acolá para a gente construir essa narrativa, né? Já que você falou de montagem, foi importante a participação da Eva Randolph na montagem do filme, porque ela tem uma grande experiência montando documentário, né? Você acha que foi crucial para você isso? Sim, o trabalho com a Eva foi muito importante, e por ser animação, o filme levou, sei lá, 5 anos em produção, né? Então eu tinha etapas com a Eva. Depois desse material gravado, logo no início da produção, quando a gente estava começando a preparar o material para animar, a Eva basicamente trabalhou com o material das entrevistas, fazendo seleções de temas a partir das conversas que eu tive com ele, né? E esse material, a gente tinha a dinâmica de transformar ele em prol da ficção, que é a ficção a parte dos personagens do Angeli, né? Na história, a gente tem o Angeli documentado, mas tem o que se passaria dentro da cabeça do Angeli, como se fosse uma ficção e dentro de um deserto pós-apocalíptico, um deserto de ideias, né? É o Angeli naquela situação de crise, né? O autor, tentando entender a sua obra, colocando em xeque muitas das coisas que fez. E então a Eva veio ao longo desse processo de 5 anos, a cada 6 meses ela voltava e a gente fazia uma imersão na montagem. Quando ela chegava, meio que bagunçava tudo de novo, ela viu o que a gente tinha produzido e a partir desse material a gente tomava um novo rumo para a história. Escapei, sempre escapo. Aqui é um gibi, é um moleque, tudo truque. Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punk is not dead. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Como que foi para você essa... Que eu estou assumindo que foi uma baita responsabilidade, né? Você fazer um filme sobre um personagem que talvez é um dos grandes personagens das HQs, das tirinhas do Brasil, e fazer um filme de animação a partir dele, porque não bastasse você fazer um filme do Bob Cuspe, você mudou o habitat dele, né? Você tirou ele da tirinha e deixou ele em 3D, né? Então, como é que foi essa responsa para você? Assim, você sentiu o peso dessa responsabilidade em algum momento? Não, peso tem e inicia no fato de mexer na obra de um autor tão consagrado como o Angeli, né? Então, é uma responsabilidade em criar, a partir de um material, de um universo já estabelecido, levar isso para o cinema, levar isso para a animação, e sempre com cuidado de dialogar com a obra dele e dialogar com o público que conhece, né, o universo do Angeli, que conhece o Bob Cuspe.
Então é um exercício e tanto, né? E sempre com muita atenção de falar assim, isso está em diálogo com a obra, né? Isso faz parte, o personagem falaria assim, e a voz do Bob Cuspe é assim, né? Porque existe uma coisa maluca que a gente lê ali os quadrinhos e cada pessoa cria, assim como no livro, a gente cria uma imagem do personagem, cria uma voz do personagem. E eu sei muito bem que se a gente coloca uma voz que não corresponde ao que o espectador está acostumado a ler ali, muitas vezes isso derruba já de cara, né? Você já tem uma sensação de que, putz, não era esse o personagem que eu imaginava. Então, teve um cuidado em escolher voz, né? Quem faz a voz do Bob Cuspe é o Milian Cortaz, um grande ator que tem uma postura, tem uma pegada que eu sempre imaginava ele ali como Bob Cuspe. Teve essa questão de transformar o traço do Angeli, do 2D, para uma modelagem, né? Para um objeto tridimensional, né? Que é um boneco esculpido de látex, de massinha, de resina, né? E como a gente faz essa leitura e essa transposição. Esse foi um trabalho feito pelo Daniel Bruzon, que é o diretor de arte, e pelo Olinto Tahara, que é o modelista, e que a gente sempre está ali, observando, e claro que tem um lado muito bom dessa relação que eu criei. Eu fiz antes desse longa, eu fiz um curta, que é o Dossiê Rebordosa, que investigava a morte da Rebordosa, personagem famosa que o Angeli matou nas tirinhas do jornal. E então o Angeli tinha uma coisa de confiança no sentido de deixar um pouco na nossa mão, de confiar, na verdade. Olha, eu sei o que vocês estão fazendo aí, é de vocês, né? Então ele muitas vezes não se metia, né? Assim, ele tem uma postura muito boa que é assim, olha, é de vocês esse filme aí, então eu não vou entrar muito nele para não atrapalhar ele também, né? É interessante como o filme também, eu estou vendo que você tem um Watchmen aí atrás de você, e como que o filme dialoga com essa ideia de que o Bob Cuspe, na verdade, é um grande anti-herói brasileiro, né? E que como o Angeli, nas tiras, nas HQs, né, nos gibis, ele conseguia passar essa ideia, né? E a escolha, para mim, você falou do Milian Cortaz, cara, ele é o Bob Cuspe, cara. Eu nunca tinha feito essa associação. Eu assisti o filme sem saber quem seria a voz, tanto que eu vi o Paulo Miklos ali, eu falei, pô, será que vai ser o Paulo Miklos? Mas aí, quando eu vi que não era, eu falei, cara, que demais, assim. E como que você chegou no Milian Cortaz, assim? Que você falou que foi desafiador, né, a escolha da voz, e como que tem sido o retorno das pessoas, né, com a voz do Milian Cortaz? Olha, bem, eu acho que é isso que você sentiu também, assim, o Milian, quando a gente começa o projeto, a gente fica ali imaginando, né, quem faria essa voz, né, como funcionaria, por exemplo, a Rebordosa, quem faz é a Grace Janucas, né, do Terça Insana, que já tem uma persona ali de junk, desse universo Baixa Augusta, que é onde está, inclusive a produtora é lá, né, a gente trabalha ali aqui no centro de São Paulo. E então foi assim muita pesquisa, ouvindo e imaginando isso, né? Será que funciona? E quando eu entrei mais nessa onda e ouvi mais o Milian falando, eu falei, cara, a voz é perfeita, assim, porque ele é meio agressivo no jeito, né? Assim, ele tem aquela voz grave, ele tem uma postura. Ele falou para mim que na adolescência ele era punk, sabe? Assim, eu não sabia disso, né? Ele se vestia como punk. Eu falei, putz. Total, assim, e o retorno é muito isso. Eu acho que essa identificação é o primeiro ponto para, de certa maneira, dialogar ali com o espectador, né? Que é isso, você senta para assistir algo que muitas vezes você conhece, né? Nem todo mundo conhece a obra do Angelino, conhece o Bob Cuspe. Isso está sendo também um lado muito positivo, né? Porque os jovens hoje, que eu tinha muito receio de que, como é que será que vai ser para quem não conhece nada? Como é que vai ser o filme lá fora? Né? Fora do Brasil, em que não tem esse universo do Angeli, de certa maneira, construído, né? E então eu acho que vem funcionando muito bem. Os feedbacks que eu tenho estão sendo ótimos, assim, porque é isso, né? Quem conhece gera identificação, tem uma coisa afetiva, né?
Assim, lembra da Chiclete com Banana? Lembra de pegar a revista? Muitas vezes a pessoa chega para mim, eu lembro de ler as revistas do meu pai, sabe? Assim, meu pai comprava e eu ficava lendo. Mas tem o cara da nossa idade que estava ali, que eu, por exemplo, né, não por acaso eu fiz um filme, né, com a obra do Angeli, porque eu cresci lendo Chiclete com Banana, né? Assim, então, quando eu comecei o projeto, quando eu comecei a pensar, eu falei, putz, esse é o meu mundo, assim, né? Eu cresci vendo isso e como isso foi importante para mim, assim, né? Para minha formação, né? Mas tá no caminho, né? E lá fora é ótimo, porque, assim, eu recebi uns e-mails incríveis, assim, sabe? Um exemplo, o filme passou no Festival de Annecy, estreou no Festival de Annecy, que é o festival mais importante de animação, ganhou o prêmio Contre-Champ lá, e uma menina do Vietnã, que estava na sessão, ela estuda numa escola, na Gobelin, que é uma escola em Paris de artes, ela me escreveu falando, assim, sabe, com detalhes do universo do filme, de entendimento do filme. Eu falei, putz, deu certo, assim. Já se sabe quando ele vai morrer. Tá me tirando, seu velho! Então, você não vem? E uma outra coisa que para mim dá muito certo é o caminho que você encontrou da ironia, né? Porque o Bob Cuspe, ele é a ironia em pessoa, né? E eu senti que você conseguiu uma certa independência até da linguagem do Angeli, porque eu imagino, eu no teu lugar ali, eu ia sofrer horrores, né? Porque eu ia usar a ironia dele ou a minha, né? E aquela brincadeira que você faz com Sonífera Ilha, sem querer dar spoiler do filme, né? E o próprio Paulo Miklos ali falando, pô, isso é pop, isso é pop. Cara, aquilo ali é demais, assim. Isso estava no roteiro, foi ideia do Paulo? Como é que surgiu essa brincadeira aí? Não, o Paulo veio em algum momento nas pesquisas para fazer os irmãos Kowalski, que são os personagens mais recentes do Angeli, que são gêmeos meio que sensitivos, né? E conhecendo a trajetória do Paulo Miklos no cinema, eu falei, putz, seria muito legal ter o Paulo Miklos no filme, porque a gente quer pôr a Sonífera Ilha no filme, né? Mas, assim, as brincadeirinhas, que é para quem conhece mais a obra e o Titãs, né? Surgiu muito ali com ele, né? Porque o Paulo abraça também, assim, ele cantou Sonífera Ilha, fez um solo, sabe, assim. Então tem esse, eu diria que tem essas camadas, né, de compreensão para quem conhece mais a obra, né, para quem não sabe nada desse universo, mas o importante é tentar manter uma linha e uma narrativa que se segure, né? Mas foi muitas vezes as coisas acontecem, né? A coisa do filme ter essa mistura de documentário, a gente inicia um projeto com uma ideia e ele vai se transformando. É muito maluco, né? Porque eu acho que é o grande barato do documentário. Você chega com um roteirinho, com uma pauta de conversa, e que às vezes isso não serve para nada, mas o que fica são outros assuntos, né? Tanto é que eu fui mudando a minha dinâmica com a Angeli, nessa coisa de aproximar, para não ir com perguntas e respostas, sabe? Assim, chegou uma hora que a gente estava batendo papo, e desse bater papo eu acho que saiu muita coisa que serve para diálogos, serviu para trazer coisas que ele não responde de bate-pronto, né? Um cara que já tem uma carreira, tem 60 anos, 65 anos de idade, então, assim, se eu perguntar do Bob Cuspe, ele vai responder uma coisa que ele já está muito construída na cabeça dele. Agora, se a gente bate um papo e ele vai se abrindo ali, eu acho que isso gera. E eu acho que isso refletiu muito no resto do filme. Com o Paulo Miklos foi muito isso, sabe? Assim, ele começou... Uma hora ele falou, pô, mas a música é pop, né? Assim, mas Sonífera Ilha é pop mesmo. Porque na história do filme a gente tem isso, né? O Angeli entra em crise com a obra dele e ele decide eliminar o Bob Cuspe, né? O Angeli é famoso por matar as suas personagens, ele decide eliminar o Bob Cuspe, matando por monstros do pop, né? Então ele começa a desenhar uma história que é o pop vencendo o punk, né? Que é uma metáfora aí em vários níveis, né? de compreensão, mas de certa forma é uma desilusão também, né? De tudo que a gente acredita e que a cultura, o pop ou o capitalismo, né? Isso tudo vai meio que devastando, né? Por isso que o filme começa num deserto pós-apocalíptico. Mas, na verdade, eu acho que eu tenho uma ética. Eu nunca seria, sei lá, um punk raivoso. Nessa briga do pop e do punk, né? Você escolhe justamente o André Abujanra
para fazer a trilha sonora do filme, né? Que é um cara que consegue justamente navegar, eu diria, por todos os gêneros da música, né? Do heavy metal até o axé, assim. O André foi importante, né, na conceituação do filme. Ele fez as músicas antes, depois? Como é que foi esse processo da trilha? O processo foi durante, na verdade, e ele junto com o Márcio Nigro, que é o parceiro dele, eles foram muito importantes porque o André sempre falou assim, certo, a gente tem que fazer música para cinema, construir uma narrativa, e em animação o som é muito importante, né? Não só a música, mas toda a construção dos ruídos, né, que são os foleys, né, o ambiente que se cria para um editor de som e para um compositor. Eu acho que a animação é um campo que dá liberdade para brincar mesmo, né, experimentar. E o Abu sempre falava assim, olha, a gente tem que criar uma narrativa cinematográfica, né? E eu acho que isso que você levantou dele é impressionante mesmo, né? Porque ele é capaz de produzir músicas punk, né, heavy metal, ele teve uma época uma banda de heavy metal e músicas fofinhas, né? Assim, então eu acho que essa brincadeira e o que a gente conversou muito durante o processo é que o filme ele tem duas linhas, né? Uma é a linha do pop e outra é a linha do punk. Uma é a linha do documentário e outra é a linha da ficção. E ao longo do filme isso vai se misturando, né? Não só na imagem, mas também no som, né? Então tem essa evolução em que o Angeli começa a ouvir pop e esse pop afeta o Bob Cuspe, sabe? E o contrário acontece também, né? Entra ali um Inocentes, né? A gente trouxe também algumas clássicas, né? Umas músicas nossas aqui de ouvir Cabeça de Dinossauro, né? Inocentes, Corredor Polonês, As Mercenárias, por exemplo. Eu queria muito colocar As Mercenárias no filme. E então a gente vai aos pouquinhos nessa construção. Eu acho que esse trabalho, a vantagem de produzir uma animação, uma delas, pelo menos, né, se tem uma desvantagem que é o prazo gigantesco para se produzir, tudo demora muito, eu acho que esse prazo joga a favor também para o projeto amadurecer ao longo, né? Não é uma coisa de bate-pronto, não tinha um mês para fazer a trilha, sabe? A gente ficou anos ali. Claro que períodos de hiato, assim, que a gente nos falava, gastava muito tempo para produzir, mas quando voltava com coisa nova. E a gente discutia o que tinha feito e caminhava a partir do que estava sendo produzido, né? Então, eu acho que essa maturação ao longo, né? Isso se reflete na montagem, no roteiro, no som, sabe? Eu acho que o filme foi ganhando corpo ao longo, né? E o Bob Cuspe vai voltar para o cinema ou não? A pergunta que não quer calar. Olha, tá difícil. Você falou o lançamento do filme, né? O filme estreia na Mostra aqui no Brasil, né? Começa agora quinta-feira. E na sequência, em novembro, a gente estreia nas salas de São Paulo, né? Começa o circuito em São Paulo, mas a ideia é cobrir um circuito do Brasil, né? Em algumas cidades. E claro que nesse momento difícil, né? De pandemia, de voltar às salas, né? Mas eu acho que é uma oportunidade, né? Eu acho que a gente também ver na telona é uma coisa que a gente está com muita saudade, né? Eu acabei de participar de um festival e a gente começa a se sentir, de certa maneira, mais seguro com protocolos, né? De participar e de começar a voltar a uma vida e voltar ao ritmo. Eu adoraria ver, né? E mostrar e exibir o filme na telona, e é isso que vai acontecer agora, né? E pós-cinema a gente entra no Telecine, né? No Telecine e no Canal Brasil, que são coprodutores do filme. Boa noite. Boa noite. Pra passar, tem que pagar. Escuta, seus nóia. Cuidado aí. Olha pra minha cara. Parece que eu ando com grana. Bob Cuspe? Mas quem disse que queremos dinheiro?